Começa agora o programa Prosa com Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Prosa com Dutra. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com vocês ouvintes até 6 horas da tarde. Comigo aqui é o nosso DJ Sá, que está participando dessa edição especial porque hoje é 25 de agosto, Barretos comemora 171 anos, a Festa do Peão 70 anos, nós estamos em plena Festa do Peão, com muita alegria, algumas tristezas aí pela falta do desfile cívico. E Sá, boa tarde. Boa tarde, Rafael, boa tarde aos ouvintes, parabéns Barretos, 171 anos, eu tô quase lá, né, com 50 anos. Você tá quase lá? Não entendi. Não, quase lá com idade, quase lá não, com o pé na cova, 50 quase lá anos onde? vivendo em Barretos, Tá. nasci e vou para 21 daqui. Tá. Você nasceu aqui em Barretos? Só? Em Barretos, Então, Barretense nato. esses 40 anos que você viveu aqui, tá bem vivido. Ah, muito bom. Eu não troco Barretos, não. Adoro essa cidade. Que bom. Todo mundo tem gente que fala mal, mas eu adoro essa cidade. Legal. 171 anos. Quando era criança, eu ia pra rua lá com a bandeirinha. Ou participei do desfile também. Então você tá chateado que não teve desfile? Eu tô. Desfilei como participando da escola, desfilei como escoteiro. Legal. Do desfile de aniversário da cidade. Já fiz muito som com meu pai no desfile de aniversário da cidade, que espalhava Então o caixa de coração som, tá muito tudo. triste. Eu não gostei muito da notícia. Rapidamente, nesses 171 anos de Barretos aí, dessa sua existência, o que te marcou? Na cidade foi o desenvolvimento, assim, eu peguei a parte triste da cidade, que era ruim, depois veio a abertura de avenidas que a gente falava assim, isso aqui nunca vai sair daqui. Facilitando o trânsito. E aí o Dr. Web mudou o trânsito da cidade. Os trilhos ali, meu tio, professor Milton, morava ali perto da pracinha do Acém. Aí falou, isso aqui vai ser eternamente assim. Chegava na rua, você tinha que virar, não podia passar, não tinha passagem. Aí ele tirou os trilhos. Foi aquela revolução, abrir as ruas da cidade. Eu era criança na época. E meu pai falava assim, agora já dá para andar aí para tudo quanto é lado. Legal. Muito bacana o desenvolvimento. Eu tenho em casa um arquivo, meu pai filmou Barretos com o Kleber no avião, em Super 8. Isso na época do Ari, sabe, remotamente. Isso eu tenho arquivado lá. Eu vou ver se eu faço um jeito de passar esse material para a prefeitura, que ele faz parte da história de Barretos. Legal, muito bom. E hoje, nessa edição, nós estamos recebendo uma pessoa que é apaixonada pela cultura local, uma pessoa que é responsável por grandes projetos que deixaram a marca aqui na cidade, que é a historiadora Elisete Greve Tedesco, que hoje vai retratar um pouco na ótica dela, na visão dela, no que ela já estudou, desses 171 anos da cidade de Barretos. Então é uma edição para a gente dialogar, falar sobre Barretos, que a gente precisa de mostrar o passado para quem está no presente, para poder construir um futuro melhor. E as pessoas que não conhecem o seu passado, a gente tem que ter preocupação, né? O Sá foi muito feliz aqui de falar no desenvolvimento que Barretos teve nesses 171 anos. Eu acho que todos esses prefeitos, todos políticos, todo mundo contribuiu com alguma coisinha, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente precisa de falar dessa Barretos de hoje para saber qual que é a Barretos de amanhã. E Elisete, a gente já começa com um assunto triste, né, que é a falta do desfile cívico para comemorar 171 anos de Barretos, e principalmente o que mais me deixou chateado ou magoado foi que é 70 anos de Festa do Peão. Falta de questão financeira, vamos fazer os empresários fazer uma vaquinha, ajudar. Eu participei já do desfile, que na época a gente se organizava, a Associação de Pais e Mestres que se organizava, o pai ajudava um pouquinho, ia com o uniforme da escola, desfilei pela escola, desfilei pelo Kung Fu, mandar um abraço pro mestre Elan na época. Enfim, é algo que me marcou, e desfilei na época da gestão do Dr. Web Rezec. Teve o desfile cívico, depois teve o desfile ali aqui ali no Córrego, quando inaugurou ali que fez tudo junto, que sempre o Web inaugurava as coisas beirando na época de aniversário da cidade.
era várias entregas e um momento muito importante para a cidade de Barretos. Elisete, boa tarde, prazer estar te recebendo aqui em mais uma edição do programa Prosa com Dutra. Como é que está o seu coração com esse não desfile cívico na cidade de Barretos? Boa tarde, Dutra, boa tarde, Sá, a todos que nos acompanham. O momento é de tristeza, porque eu estive pesquisando, muitas pessoas me procuraram para saber quantas vezes não havia acontecido o desfile cívico, né, comemorativo do aniversário de Barretos. E eu encontrei só uma única vez, que foi no período da pandemia. Então, muito triste isso, né? As escolas, eu voltei lá no tempo, nós estávamos conversando um pouquinho antes do início, né, do programa. As escolas, antigamente, não dependiam de verbas, né? Todas as escolas motivavam seus alunos para participarem das confecções das alegorias e os trajes. Eu lembro, eu estudei no Colégio das Freiras, na época, no Maria Auxiliadora. E as freiras exigiam que nós fôssemos, assim, uma semana antes com uniforme. O melhor uniforme de gala que tinha, e elas vistoriavam aquilo, tinha que estar impecável para o desfile, né? Então, existia toda uma emoção no desfilar. Primeiro, pela iniciativa de homenagear a cidade. Depois, a sua escola, né? Era um respeito que existia. E eu acredito piamente que até hoje acontece isso. As crianças e jovens ficam na expectativa, aguardando por esse momento. E depois, com a introdução também do desfile típico, que é a nossa reverência às tradições do município, aumentou ainda mais essa expectativa, essa alegria. Hoje, por exemplo, eu, beirando os meus 70 anos, com 2 netos, a maior alegria é levar os meus netos para assistir ao desfile. Então, esse ano vai ficar uma lacuna, né? Faltou. Sim. Uma alegria imensa, 70 anos de festa, e a nossa cidade ficou como? Ô Elisete, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como é que foi a importância da família Barreto, né? Porque muitos falam Barretos, mas não tem nada a ver, a família Barreto. Barreto. E a família Marques na formação inicial da cidade de Barretos? Olha, a história tem diversas vertentes, né? Alguns falam que foi sem querer, que eles chegaram por aqui, mas não, existia um objetivo, né? Usaram o famoso caminho dos Goiáses, né? Vindo de Minas Gerais, já buscando a criação e a engorda do gado. Que acabou aí, por tabela, gerando a nossa festa do peão. Para você ver, tudo tem ligação. Não é? Mas foi importantíssima a vinda das duas famílias, tanto o Chico Barreto quanto o Simão Antônio Marques. Aí eles falam assim, mas vieram por acaso? Não, eles tinham um objetivo, né? A criação e a engorda do gado. Por quê? Segundo todos os autores, Barretos era proprietário, entre aspas, de pastagens de excelente qualidade. Então, para a criação e engorda do gado, essas pastagens foram primordiais. Que legal. E aí eles se fixaram, cada um tinha sua fazenda. É tudo assim, muito na suposição, porque o documento existe, mas muito precário. Então, o Francisco Barreto, nas imediações do Marco Histórico, por isso que o Marco Histórico está naquele local, não é? Com a Fazenda Fortaleza. Depois o Simão Antônio Marques com a fazenda dele também. Então, eles falam, tinha uma fazenda, 2 fazendas. Isso tem escrituras. Mas, como os documentos se perdem ao longo dos anos, nem sempre as pessoas guardam. Mas pelo menos, nós temos 2 propriedades importantes. Uma dos Barreto, outra dos Marques. A dos Barretos, em tese, do Chico, em tese, eles estariam ali perto do marco histórico da cidade de Barretos. Por quê? Acompanhando os córregos, os rios. Se você observar ali, existe um rio, o córrego que vem da pracinha da Primavera ali,
e se encontra nas imediações do nosso mercado municipal e vai pela 7, vai pela 11. Então, naquela área ali, os dois fixaram. Eles tinham propriedades por ali, por lado da Fortaleza, do Simão Antônio Marques, e mais aqui para a área central do Francisco Barreto. E depois, eles doaram terra para a igreja? Como é que foi, pelos relatos que você estudou, essa construção? Já nasceu com o nome Barretos ou tinha um outro nome? Como é que foi? Não, teve 3 ou 4 nomes. Isso também é uma coisa que é controversa. Cada um tem sua opinião. Mas naquela época, para que começasse uma cidade, um pequeno povoamento, era necessário doar parte dessas terras para um santo. E como bons mineiros, né, eram devotos ao Divino Espírito Santo. E assim foi feito. Um doou uma parte de terra e o outro mais. Entendeu? Doou mais, do outro um pouquinho menos. Barreto doou mais, os Marques um pouquinho menos. Mas coisa irrisória. E aí começou a povoação, a pequena povoação. Depois de um tempo, foi construída a primeira capela, onde hoje é o Banco Bradesco. Era uma capela tosca, muito humilde, coberta com sapé. Era uma coisa muito rudimentar. Anos depois, começamos, aí eu falo os nossos antepassados, a construção da atual catedral, né? Maravilhosa, por sinal, que, na minha opinião, é um grande patrimônio, fora religioso, da fé do povo, é arquitetônico. Maravilhosa, precisa ser visitada muitas vezes, já fiz muitos acompanhamentos de visitas, contando um pouquinho de cada detalhe da nossa catedral. Legal. É uma pena que seja pouco visitada, porque é um grande patrimônio. Ela é pouco lembrada como um roteiro turístico, né, cultural. Mas como religioso. Ela é pouco lembrada. Uma hora, observe, vá sozinho e vai olhando os detalhes da catedral. A imensidão, a importância que tem, porque altares feitos com mármore de Carrara. Infelizmente, o nosso altar-mor foi demolido a marretadas, quando Barretos passou a sediar aí o bispado, como que é o nome? Até fico nervosa e acabo esquecendo. Porque quando veio o primeiro bispo para Barretos, acharam que era muito pequena aquela área do altar. Aí então demoliram um altar que era espetacular. O Sá deve já ter visto fotografias. Eu lembro das pessoas comentando na cidade dessa atrocidade que teve no passado. Né? Altar esse, construídos, né, esses altares pela família Morescal, que de Jaboticabal. Os mesmos que fizeram todas as pinturas da catedral, maravilhosas, que anos depois foram recuperadas pelo Cesário Seperó, Pedro Perosa e Lorival Betelli. Então, eu fico emocionada quando eu vejo essas obras. São lindas e merecem ser visitadas. Barretos também tem esse pequeno problema de não divulgar, de não fazer aflorar cada vez mais o amor do barretense pela cidade. E nós também tivemos acho que a mudança do Antônio Olímpio, alguma coisa assim que o pessoal fala. Antônio Olímpio também era um prédio maravilhoso que tinha apelido de Carrapatão. Pela arquitetura, que era mais achatada, mas se você observar fotos que existem, era maravilhoso. Década de 10, né? Lindo, lindo, lindo. Mas, como sempre, tudo em nome da modernidade. Isso, no meu entendimento, é ignorância. Tem hora que extrapola. Porque hoje, o velho, que eu acho muito pejorativo, essa beleza arquitetônica acrescenta demais no fomento turístico e cultural de uma cidade, e educacional também. Eu brinco para alguns amigos que nós, brasileiros, vamos muito para a Europa e ficamos encantados com o que tem lá. E nós temos. Só que o que tem lá, tem aqui. Se você andar, vou dar um exemplo, no calçadão de São Paulo, no calçadão de Salvador, de Curitiba, as mesmas arquiteturas
é às vezes até melhor, às vezes maior, porque lá na Europa, como eles não têm tanta área, é tudo menorzinho, e a gente está abandonado, depreciado, a gente não valoriza o que a gente tem aqui e a gente paga euros para ver lá fora, Verdade. ou dólares, né? E a gente paga com gosto, e aqui a gente vê tanta coisa, e é uma coisa que me dói quando eu vejo casarão em Barretos, ou casas mais antigas que tem algo histórico no chão. Sendo demolida ou alterada a arquitetura. A arquitetura. Isso me dói também. Eu passo em frente uma a pé em São Paulo, que ela tem 200 e algum pouquinho anos, assim. Ela tá lá, tem gente que mora nela. E assim, eu reparei, eu sempre passava, olhava, e na outra calçada, um dia eu parei, dei uma olhada assim, e fiquei assim, olhei, aí eu peguei e vi a data dela, assim, aí eu falei, caramba! E dos lados, assim, tem umas 3 prédios já novos sendo construídos, e aquela com uma família morando, resistindo ali próximo à Bela Vista, ali, o antigo bairro do Bexiga, aquela região que tem uma importância histórica muito cultural para a cidade de São Paulo, que vem os imigrantes portugueses, depois os imigrantes africanos, que vem tudo ali, que teve o comércio ali. E depois vem os nordestinos também ocupando. E na cidade de Barretos a gente também teve esses imigrantes que contribuíram. Sim, principalmente os italianos. Quais assim que você destacaria que contribuiu muito com o desenvolvimento de Barretos? Os italianos, em grande parte, né, na influência arquitetônica. Uhum. Os Morescal, que não eram de Barretos especificamente, mas tinham laços familiares que também nessa parte da arquitetura. Então, quando você olha aquela casa que é de 1910, ali na esquina da rua 18 com a 23, Uhum. não é? E a outra, que é o casarão pertencente ao Clubes Independentes, que eu tenho a honra, né, Sim, hoje de estar sim. ali com a Academia de Letras e Artes Sim. de Barretos, com a nossa sede. E nós agradecemos que vocês estão cuidando. Super cuidando, como diz a meninada, porque é um amor imenso e os independentes fizeram muito bem, o Nivaldo Gomes fez muito bem de adquirir aquele patrimônio Sim. e de zelar, e nós estamos zelando com muito gosto. A outra, também do Eliseu Ferreira de Menezes, não, Eliseu é a nossa que eu falo dos independentes e onde está a sede da LAB. E o outro do Zeca Vigilato, Coronel Zeca Vigilato, que construiu e que as telhas foram importadas da França. Olha. Ainda tem. O encanamento todinho importado, de cobre, em cobre. E ninguém valoriza. Isso se você recebe um grupo de turistas e conta com afrescos dentro da edificação dos Morescalchi, né? Pinturas maravilhosas. Eu já vi fotos. Uhum. Né? A mesma coisa aconteceu com o casarão de Os Independentes, né? Que já é de 1912. Mas também mantém muito das suas características. Originais. A casa do Dr. Antônio Olímpio Rodrigues Vieira, por exemplo, ainda está insistindo em permanecer, que é aqui ao lado do hotel, aqui na 16. Apelidada de o Pombal, porque parecia um pombal mesmo, de tão delicada e tal. Ainda existe. De vez em quando tem uma conversa ou outra, compraram aquela casa do Antônio Olímpio, vai demolir, eu quase morro de paixão. Nós temos aqui o prédio do Museu Rui Menezes, que foi a primeira prefeitura, o nosso espaço municipal lá em 1907. Nós temos outros edifícios. Que é um prédio que deveria ter um olhar mais criterioso, Claro. mais harmônico e mais carinhoso na preservação. Sim, recentemente você viu Sim. o que aconteceu Sim. num dia de chuva. Eu chorei aquele dia, tinha uma audiência na Câmara e nós assistimos grande parte dali dos danos causados pela chuva. Caindo reboco, eu mesmo peguei um pedaço e falei, vou guardar de lembrança, porque eu não sei quanto tempo esse prédio vai durar. Foi o que eu falei, né? Ali tinha que ter algo... A Câmara Municipal, eu já estive ali, a gente tinha um projeto de tirar a Câmara Municipal dali, de levar ela para um outro espaço. Acho que Barretos, o Dr. Webb tentou fazer a Praça dos Três Poderes, que era o Judiciário, a Prefeitura e a Câmara, lá na região dos Lagos. Infelizmente, não prosseguiu, né, por outras administrações. Infelizmente, a área que a gente tinha disponível para isso foi leiloada lá.
a prefeitura foi para outro lado e a Câmara ficou sem um lugar para ir e tal, mas eu acho que a Câmara deveria sair do centro, ir para outro local e a Câmara, ela se conectar com o museu de alguma forma e a esse prédio da Câmara também ser aumentado o museu, sabe? Aproveitar e fazer um complexo ali para a gente valorizar nosso patrimônio, os cuidados com o museu. Eu fui estagiário da Secretaria de Cultura, tenho um apreço muito grande pela cultura. Eu agradeço a oportunidade que eu tive, conheci você, conheci a Sueli, fui estagiário junto com a Carla, que é outra historiadora que a gente tem aqui na cidade. Enfim, fui aprendendo com todos vocês, que eu acho que é fundamental, cada um na sua vertente, cada uma defendendo a cultura de Barretos. E eu fico com pena quando eu olho para o futuro. Igual você falou assim, olha, eu estou com X anos. São pessoas que vêm ao longo da sua trajetória defendendo a cultura, defendendo o seu posicionamento. Se amanhã depois faltar, como é que vai ser? Como é que vai continuar? Ou o que nós vamos preservar? Ou o que a gente não aceita mais preservar ou não quer preservar? Só nas fotos e nos relatos. E isso é preocupante. Nós temos aqui o recinto, que teve um papel fundamental. Eu fiquei de coração muito dolorido quando a ex-prefeita acabou com a Praça da Revolução de 32. Tranquilamente abalou muitas pessoas, eu sou uma delas. O recinto em si também, eu não sei se você sabe, o responsável pelo tombamento do recinto foi a Associação dos Amigos do Recinto. E todo o processo foi feito por mim. Uhum. E na época era o doutor Hélio Meirinhos, o doutor José Carlos Moreira de Oliveira. Nós éramos chamados de os Três Mosqueteiros, mas a parte documental, essa briga junto ao Condefat foi feita por mim e por eles. Uhum. Mas toda a documentação, e sempre estávamos lá, e uma pessoa importantíssima nesse processo de tombamento foi o doutor Weber Rezec, Uhum. que esteve conosco no Condefat, que brigou conosco junto ao IFAM, que esteve conosco na Paulista, conversando com o Paulo Scaff, que na época ele tinha o vínculo. Uhum. Então nós tentamos tudo que você possa imaginar para proteger aquele patrimônio. E hoje está totalmente não, existe alguma coisa, mas está degradado de forma absurda e muitas autoridades cruzando os braços para aquele espaço. Uhum. Se Barretos tem esse nome todo que tem que olhar para trás. Sim, começou ali. Começou ali, com as exposições de animais e Uhum. produtos derivados, com as primeiras festas do peão, lá do Mário Vieira Marcondes, lá atrás, Uhum. né? Depois veio a dos independentes, continuou. Então, nós precisamos olhar com olhar de amor, de carinho por esse bem que deu esse nome forte que nós possuímos hoje. Sim. Então, como virar as costas? E hoje está uma lide, né? Vamos preservar. Está tombado? O Condefat tem condição de fiscalizar todas essas obras arquitetônicas tombadas no Estado? Não tem. Eles têm pouco pessoal, eles têm verba pequena, não tem. Mesmo assim, a gente continua acionando o órgão, aciona o órgão e não vem. Me parece que agora houve um acordar, porque uma festa grandiosa que estão tentando realizar naquele espaço e que as pessoas estão incomodadas, que o barulho é ensurdecedor, e fora que muita gente não sabe que a vibração do som pode derrubar um patrimônio, pode derrubar um grande prédio. Uhum. Então, tem tudo isso, e o recinto está lá nessas precárias condições. Voltando lá, você falou sobre o monumento da Revolução de 32. Sim, da praça ali. A Academia de Letras e Artes de Barretos, na época o presidente era o Edson Luiz da Silva. Eu fui presidente da LAB 4 vezes. E eu era vice do Edinho. Nós recuperamos o monumento em homenagem ao peão de boiadeiro, que é aquele em azulejaria, Sim. que é uma raridade. Eu acho ele lindo. Ele lindo. é do Ateliê Moral, que é conceituadíssimo, num abandono total. Na época nós restauramos com a ajuda do Perosi
e do Betelli. Eles fizeram novamente, refizeram alguns detalhes e ficou lindo, maravilhoso. Isso foi em 2004. O monumento em homenagem à Revolução de 32, nós também recuperamos na mesma época, com essas mesmas pessoas. Então, gente, por que deixar isso tudo perecer? Onde hoje, acho que todos já faleceram, os revolucionários. É uma falta de respeito absurda. Eu fui com os colegas, tenho que uns 6 meses, visitar o recinto, fotografamos, enviamos para o Condefat e fomos visitar um monumento de 32, dá vontade de chorar. Eu imagino. Quantas pessoas têm familiares que lutaram? A minha família mesmo. Sim. O avô do meu esposo, o Sr. José Tedesco, foi revolucionário. Nós guardamos os objetos dele com o maior carinho. Diploma, medalha. E eu tenho um acervo maravilhoso da Revolução de 32. Ô Elisete, é engraçado que o Estado de São Paulo faz jus à homenagem. Sim. Sempre tem em São Paulo, tem o desfile cívico, São Paulo faz essa reverência, toda a classe política faz, e Barretos sempre renegou isso. Ou deixou, estranho demais. Ou deixa de lado. E quando aconteceu de a gente destroçar, no bom sentido, acabar com a praça ali, eu fiquei dolorido por 2 coisas. Primeiro, que é uma homenagem a 32, é um espaço interessante. E segundo, que Barretos já não tem praça. Não tem arborização. E quando você destrói demais. isso, aquilo, e aí poderia fazer um outro projeto, poderia colocar em outro lugar, enfim. E me chateou, no bom sentido, de ver pouquíssimas pessoas, com exceção a você e mais algumas outras 2 pessoas, manifestar favorável à manutenção da praça, a cuidar do obelisco ali, a proteger. Porque assim, amanhã depois fala, não, tira isso daí, põe lá no almoxarifado que não precisa disso. Pois é. Então assim, a gente vai perdendo a nossa essência, as nossas características, a nossa história. E eu sinto muita falta disso em Barretos. Tudo que preserva a história ou menciona algo, eu dou um exemplo, isso, dentro do Parque do Peão, a gente tem um monumento que é do Rotary Internacional. E eu faço questão de divulgar e sempre está preservado. Se você entrar na entrada principal, a pé ali, a hora que você chega, que acaba a entrada principal, tem um monumento azul com branco ali, que ele faz jus ali perto da pracinha ao monumento do Rotary. E a gente tem que preservar. Claro que sim. E em Barretos, infelizmente, algumas coisas vão se perdendo. Nesse período, Elisete, teve alguma coisa que te doeu muito que Barretos perdeu? Ou já faço outra pergunta, algo que poderia recuperar, que poderia restaurar, que poderia trazer à tona, à vista, aos olhos do cidadão barretense? Casarão do José Abrão. Isso me dói demais, porque ali seria um centro de memória da cultura sertaneja, onde os grandes nomes da viola, os violeiros famosos, como o próprio Tião Carreiro e demais, Cacique Pajé, inúmeros, lá estiveram. E existem vídeos, eu não sei se o Sá tem, eu tenho esse vídeo que é maravilhoso, os violeiros tocando, cantando e lotado, e aquilo fomentaria muito. O meu sonho é transformar de novo, porque não existe mais. Não. Mas Colocaram eu acho pro que chão. de fazer... Então, eu quase morri. Nessa época eu emagreci bem uns 30 quilos, porque eu fui muito agredida, justamente por uma pessoa que já partiu, pela minha defesa. Falaram que eu precisava arrumar um emprego, porque eu precisava ir fazer mais umas coisas, lavar roupa, tudo isso daí em televisão, né? Me agrediram pela defesa, que eu devia cuidar da minha vida e tal. Só que hoje eu falo que Deus faz algumas coisas que deixam um recado às vezes. Passa naquele local e vê se alguma coisa frutificou ali. Nada. Tá parado. Nem capim. Tá parado. Nem capim. E falaram que ia demolir para poder pôr um supermercado, não que ia virou, demolir para fazer não isso, virou demolir nada, para fazer não virou aquilo. nada. Aí pensa, hoje, nós temos esse ideal ainda, um grupo de amigos que sempre estão vislumbrando uma melhoria do turismo através da cultura.
de construir, reconstruir o casarão. E Não tem- na sua totalidade, mas pelo menos uma fachada igual. E tem projeto, tem tudo Não, isso. nós temos o desejo. Mas vocês devem ter o desenho, algo nesse sentido, assim. Eu tenho tudo, eu vou juntando, Legal. eu amo foto, eu tenho esses acervos e vou guardando, e vídeos. Por quê? Nós não temos essa vocação de belezas naturais. Se nós não fizermos uso da nossa história, que é riquíssima, nós continuaremos na mesmice. Então, nós temos muitos produtos. Revolução de 32, voltando lá, é uma vergonha. Você não tem onde ter um desfile comemorativo. Eu falei esses dias para um vereador, vamos retirar o monumento da Revolução de 32 daquele local, que é uma vergonha, porque ali ele está preso. Vamos retirar com toda a tecnologia que hoje existe, que você pega inteirinho, vamos transportar para um local adequado e fazer novamente a praça. Porque é uma vergonha. Concordo. Tem que Eu acho- ter. E hoje isso é salutar. Você preservando o monumento, acoplando, pegando, tem empresa especializada nisso, retirando e levando para um outro, eu acho que é uma ideia super viável, super louvável. Olha, eu gostei. E falo mais, nós precisamos criar mais museus em Barretos. Concordo. Você vai em Olímpia, você vê a preocupação Olímpia veio da gente, foi do doutor Antônio Olímpia, a Sim. criação o doutor Antônio Olímpia, foi nosso prefeito. A casinha mesmo do Antônio Olímpio, que é esse que a gente chama de Pombal aqui na 16, Abandonado. tá para ir para o chão, já toda hora vem, vai demolir, vai demolir. Enquanto Olímpia reverencia, tem fotografia do doutor Antônio Olímpio, da filha dele, Maria Olímpia, tem tudo. Barretos que, sabe, que gerou essas pessoas, bem dizer, não, ele veio de Barbalha, mas ele morou aqui, ele foi o nosso prefeito e tudo mais, foi deputado e tudo, a filha. Ô, gente, brincadeira. Olímpia preserva isso em Barretos, eu não gosto de falar não, mas nós estamos perdendo para Olímpia. Por quê? Eu fui numa inauguração que teve de um museu de arte sacra que tem uma réplica de uma Maria Fumaça, que parabenizar o ex-prefeito Fernando Cunha, foi na gestão dele, eu fui lá conhecer. Ele foi uma pessoa que pensou muito nesses atrativos turísticos. Depois ele fez um monumento que eu fui na inauguração. Na nova entrada de Olímpia tem um monumento da Grécia, um monumento grego, que faz referência à cidade irmã Olímpia. Aí eu já discordo um pouco dessa questão. Que ele fez ali esse monumento ali na entrada. Que assim, eu acho muito legal esse posicionamento de ter atrativos turísticos. Não, ele quis linkar Olímpia com Olímpia. E com eu Olímpia, brinco. ele Eu quis falo Olímpia das Grécias. Ele quis uma linkar com a brincadeira. Olímpia grega. Que a gente sabe que não tem nada a ver, Não que é por causa tem, mas de Olímpio, é da lindo o família, que monumento. tem isso, aquilo. E tem outra coisa também. Se a gente pegar ali aquele prédio ali do centro, que hoje está a biblioteca, que foi o antigo fórum, eu acho que merece um olhar clínico, merece... a gente tem a Secretaria de Cultura ali, mas faz tempo que eu não entro, não sei como é que está. E também tinha a Biblioteca Municipal, que era uma história que a gente tinha, que foi... era no centro, saiu, né, teve uma reforma da praça drástica, né, que tirou essa biblioteca. Quantas vezes eu fui na Biblioteca Municipal, aqui no centro. meu entendimento, isso foi aqui uma aberração. e Deveria ter permanecido. E foi para um lugar que a gente não sabe, não entende. Eu tive nossa, quantas vezes eu fui? Ontem mesmo eu estive lá, nós tivemos uma reunião, né, para a eleição do Conselho Municipal de Cultura, e todos os livros estão ali no prédio da 15. Da 15, que é no antigo fórum. Então, o antigo fórum. E deveria ser tombado. O autor, o arquiteto que elaborou todo o projeto para esse prédio, é o Hernani Duval Penteado, que é o mesmo que fez o projeto do recinto, que tem uma imensidão de construções de obras que foram assinadas por ele, que são tombadas, e inclusive o de Sorocaba é muito parecido com o nosso e é tombado também. Que legal. E aqui o nosso está lá, jogadinho. Ô Elisete,
nessa história de Barretos, a gente sabe que teve uma festa de peão antes, né? Que o pessoal comenta que o pessoal foi arrecadar donativos. Parece que foi o Mário Vieira Marcondes que Foi o liderou. Mário, foi. Nas suas pesquisas, como é que foi isso? Isso foi porque era na realidade, foi uma campanha em prol da cura da tuberculose, para ajudar nisso. Olha, Então, essa festa do Mário foi realizada cura duas da vezes. tuberculose. Era contra a tuberculose. Na época, era para agradar, entre aspas, o governador, Adhemar de Barros e aquilo mais. Então, houve essa festa, mas totalmente diferente das características, né, da nossa festa atual. Né? Tinha noite do chá, noite do Todd, eram eventos na União, peças teatrais, aqui no centro da cidade, barraquinha, mas diferente. Aconteceu o rodeio? Sim, aconteceu, mas não nos moldes atuais, entendeu? Aconteceu 2 anos, aconteceram. E os antigos falam que a festa do peão surgiu também numa roda de bar, os amigos ali, uma turma, pensando em fazer algo para a benemerência também. Sim. Para ajudar as entidades que necessitavam em Barretos. Eles fundaram essa instituição numa mesa de bar, realmente, se não me engano, foi no posto Rio Dalva, e eles tinham essa turma, alguns eles chamavam de PC, Partido dos Cafajestes, porque a meninada, tanto é que tinha que ser solteiro, né? Não podia, se casasse, recebia fora. Um avental de presente e um rolo de macarrão. Estava fora. Poderia continuar frequentando o clube, mas não ser considerado independente. Então, justamente, aconteceu na mesa do bar, rascunharam, segundo os informes, rascunharam uma ata no papel de guardanapo de papel, alguma coisa nesse sentido, e depois deram andamento. E cresceu, se agigantou, e hoje essa potência toda que o clube, né, tem. Que está há 70 anos aí fomentando a economia. E sem desfile. Trazendo turista para a cidade e, infelizmente, agora... Já pensou que desfile lindo, 70 anos? Nossa, um era um mega bowl marcante. E tudo mais. Não, vai fazer falta sim. Elisete, nós temos também dentro do Parque do Peão um projeto que foi feito pelo Oscar Niemeyer, que leva... É pujante, é bonito, que tem uma... qual que é a importância disso para a cidade de Barretos como atrativo turístico, e também da estátua do peão, também, que está ali na frente do Parque do Peão, também, que é outro monumento, e nós temos também o monumento mais visitado de Barretos, que é a Roseta dos Independentes. É incrível, assim, gente, você... de segunda a segunda, 365 dias por ano. Se você passar lá, você vai ver um carro parado, o pessoal fotografando, o pessoal gravando vídeo. É incrível como ficou uma marca. Vamos lá. A primeira pergunta que você me fez já até deu nó na minha cabeça, para a resposta eu estou igual cavalo para páreo. Do estádio, do projeto do Oscar. Niemeyer. O Niemeyer, gente, o nome desse homem abre portas em todos os lugares. É gênio, né? Na questão de criação arquitetônica. Sim. Então, é um valor agregado sem precedentes. Niemeyer desenvolveu um projeto. Para nós é uma honra, assim, absurda, e é digno de louvor. Quem foi o Mussa, se não me engano, na época... E foi de uma grandiosidade absurda. Então, isso é valor agregado. Falar que Barretos tem uma obra do Niemeyer. E naquela magnitude. Concordo contigo. Não é verdade? Outra coisa, Roseta. A Roseta também, se não me engano, mas eu acho que é verdade, é do Dado Sturt, o projeto, e também concebido por quem? Sempre eles, Perose, Betelli e Seperó. Gruta também de Nossa Senhora Aparecida, por esses artistas. Você está citando outro monumento, que é o monumento ao peão. Ao peão. Valtinho Corsino, que é artista mais também do que o Valtinho. Sim. E aquele peão daquele tamanho, gigante, impacta.
Então, isso eu acho que para as crianças e jovens é um alerta, sabe? É como se dissesse, preservem, façam, reverenciem, respeitem. Pena que nós, dessa geração nossa, muitos já não têm essa sensibilidade. Então, nós precisamos plantar semente para que essas nossas crianças e jovens cresçam respeitando o nosso passado de glória. É isso que eu também ia te perguntar. Como é que você vê o futuro neste aspecto? Porque se os atuais que poderiam preservar, manter, cuidar, estão perdendo, qual a mensagem que a gente passa para as crianças, para os jovens? Você falou uma coisa assim, eu estudei no colégio de freira e a roupa tinha que estar impecável. São coisas que marcam e faz com que você leve isso para a sua vida. E a gente vê que a modernidade, ela está se perdendo algumas coisas, alguns conceitos, alguns paradigmas, algumas concepções que é bom para a manutenção da sociedade como um si. E se Barretos não preserva tanto, e você teve uma outra fala aqui que eu acho muito importante, Barretos não tem atrativos ou belezas naturais. Não tem. Então, em tese, nós temos que preservar, manter e explorar as arquitetônicas. Criar também. E criar também. Sim. E com isso, qual que é a mensagem que você deixaria para os jovens, para o seu neto, vamos assim dizer, para os seus netos? E qual que é a mensagem que você passaria para quem está nos ouvindo aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM? Tem que olhar isso diferente, tem que cuidar. E também para os políticos da nossa cidade, você já deu uma baita ideia de criação, uma Praça da Revolução, algo diferenciado. O que mais você daria de dicas? A base, para mim, a base principal tem um nome: educação. Através das escolas municipais e incentivo para as escolas do Estado, para que essas crianças, desde a mais tenra idade, aprendam a respeitar a memória da nossa cidade. Que a história seja uma constante no currículo escolar. Contar a história de Barretos, fazer visitas técnicas. Eu mesma, enquanto presidente da LAB, quando a LAB tinha sede lá no Marco Histórico, na casinha mais antiga de Barretos, ainda em pé, que na gestão da Marlene Fachin, eu era vice, nós recuperamos aquela casinha, fomos considerados um ponto de cultura, transformamos aquela casinha num museu, e eu tinha um projeto e recebia toda semana, às quartas e quintas, 2 turmas, de manhã e à tarde. E eu dava aula e contava toda a história daquele sítio histórico. E hoje você vai ver, o Marco Histórico está abandonado, precisa de socorro urgente, está degradado totalmente. A casinha foi fechada porque nos tiraram de lá, está abandonado todo aquele espaço. Nós, na época, o Perosi e o Betelli fizeram a fachada para nós e fizeram diversos ícones contando a história de Barretos desde o princípio. A chegada, lá existe milho e arroz, que eram os produtos básicos, né? E o carro de boi. Então, tem toda uma história. Cana, que ali foi o primeiro polo comercial, que foi o engenho, né? De açúcar, tinha moenda, tudo. E eles levavam esses víveres nos lombos dos burros para as fazendas, para as currutelas. Então, levava a pinga, a rapadura, que era o produto básico da época, né, provindo da cana, e esses víveres necessários ali, né? Um pouco do café, essas coisas. Então, o Barretos se desenvolveu ali. Então, ali tinha que ter um olhar de muito amor, porque foi onde tudo começou. Ali poderia ser um polo muito interessante, cultural e turístico. Elisete, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Foi um super bate-papo que eu nem vi a hora passar aqui. Acho que eu ficaria mais... Fala demais. Não, eu ficaria várias horas aqui falando.
que eu gosto de cultura e vejo que Barretos está muito aquém do que poderia e deveria ser nesse sentido. Qual que é a mensagem que você deixaria para os nossos ouvintes, para os políticos da cidade, para as crianças, para... eu acho que é legal também aquele empresário que ficou bem, que venceu na vida, poder também ter esse olhar. A gente vê em outras cidades, vamos dar um exemplo agora, aqui o dono da Marquespan, ele pegou 170 milhões, foi lá e comprou o estádio do Grêmio, porque é o time dele do coração. Ele era paupérrimo, virou multimilionário, foi lá e comprou, porque ele quer preservar e quer ajudar o time dele. Então a gente vê em alguns aspectos aí da sociedade pessoas colaborando, ajudando aquilo que eles acham que tem que preservar para a cidade, algo assim. O que você poderia dar de mensagem para o barretense, para aquele que gosta de cultura, ou para aquele que nunca foi picado pela cultura, que fala assim, isso é bobeira? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que falam que a cultura é bobeira, que o turismo é bobeira, que o social é bobeira, e não é. Isso está tudo entrelaçado e está numa base, matriz que você falou, educação. Sim. Semear e regar. Através da educação. Você semeia na cabecinha daquele mais pequenino que está na escola. E vai regando cotidianamente, contando essas histórias, fazendo as narrativas de como surgiu esse desenvolvimento e incutindo o amor em cada uma dessas crianças. Certamente crescerão árvores frondosas e belos frutos. Então, é por aí. É da educação que começa essa base, não é? Uhum. E perpetuando isso. Nós temos aí curso de turismo em Barretos? Temos. Então, vamos nos empenhar que bons profissionais continuem regando essa semente. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelos ipês amarelos. E quando eu vejo o ipê, não sei, eu fico emocionada e lembro da história da nossa cidade. Que é o nosso símbolo, né? Sim. O ipê amarelo é a árvore símbolo de Barretos, graças a quem? Ao Dr. Web Rezec, novamente, e a Academia de Letras e Artes de Barretos. Nós dois criamos juntos. Nós pedimos ao Dr. Web que ele decretasse o ipê como árvore símbolo, ele acatou, e hoje nós temos aí o ipê em todos os lugares. Então é por aí. É a semente do ipê que deve ser plantada na cabecinha e no coração de cada um, para que a nossa cidade se desenvolva através do turismo. Muito bom. Bem, pessoal, gostaria de agradecer, Elisete, se quiser deixar mais algum recado aí, alguma outra mensagem, nesses 171 anos de Barretos, hoje 25 de agosto, uma data histórica aqui para a cidade de Barretos, 70 anos de festa de peão que fomenta a economia, está aí à disposição. Eu só quero desejar a nossa amada Barretos, eu ia falar minha, mas aí é muito, né? Não é só minha, não, a nossa amada Barretos, tudo de melhor. Que essa cidade cresça, que floresça, que continue pujante e que nós tenhamos aí belos dias pela frente. Amém. Bem, pessoal, gostaria muito de agradecer você, Elisete, por participar, de trazer o seu conhecimento, trazer a sua visão, sabe, do meu carinho, meu respeito e admiração por você. Eu acho que o trabalho que você faz para a cidade de Barretos é primordial, é fundamental. Eu apanho muito, viu? Eu acredito, porque não é fácil defender causas que algumas pessoas não acreditam, entendeu? Sou xiita, ou não entendem. Eu sou me chamam de um monte de coisa. Dona Recinta. Não, mas o tempo mostra quem é quem. Você trouxe aqui a fala. O patrimônio Rose Abrão hoje é pó. Infelizmente, E é o um recinto terreno está virando logo. pó. E a gente tem que se preocupar com o recinto, preservar, cobrar das autoridades locais um projeto, cuidado relevante ao recinto, que é um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade de Barretos e do estado, e também pensar ali no prédio do museu e no prédio do antigo fórum também. Esses cuidados a gente tem que ter aqui em Barretos. Pessoal, eu espero você na próxima edição do programa Prosa com Dutra, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Tchau! Obrigada pela sua companhia. O programa Prosa com Dutra
volta na próxima semana.